Evangelho de João, no capítulo 3. Quero ler 10 versículos com a igreja. Vamos ler. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e eu me coloco na dependência do teu Espírito Santo. Como tu sabes, não sou nada sem ti, Senhor. Não consigo, Pai, me expressar bem se o teu Espírito não estiver comigo. Em nome do Senhor Jesus, encha-me da tua graça, da tua misericórdia. Esconda-me, Senhor, atrás da tua cruz. Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Meus irmãos, o encontro de Nicodemos, eu quero falar sobre o encontro com Jesus. Diga, encontro com Jesus. O encontro de Nicodemos com Jesus nos mostra que ninguém entra no reino de Deus apenas por conhecimento, religião ou uma posição espiritual. Nicodemos, ele era mestre, né? Mas ainda precisava nascer de novo. Ele era um mestre, ele era um estudioso da Torá. Jesus revela que o maior problema do homem nesse texto não é do lado de fora, mas dentro do coração. O maior problema da humanidade, do homem, da mulher, de qualquer ser humano que não encontra Jesus está por dentro e não por fora. Por isso, o verdadeiro encontro com Cristo, ele confronta a nossa condição espiritual. Quando nós encontramos com Cristo, ele nos confronta por dentro. Ele quebra o nosso orgulho, ele nos conduz a uma nova vida ou um novo tipo de entender a ação do Espírito Santo. Ainda hoje muitos conhecem sobre Deus, mas poucos permitem conhecer sobre Deus. Ou ainda hoje muitos conhecem bem sobre Deus, mas poucos permitem que o Espírito transforme verdadeiramente as suas vidas. O novo nascimento não acontece pela vontade humana, mas pela ação poderosa do Espírito Santo. É uma introdução para os irmãos entender. Quem se encontra, na verdade, com Jesus, ele nunca permanece o mesmo. Amém? Nicodemos, como nós começamos a dizer, ele era um mestre, era um conhecedor das escrituras judaicas. Ele sabia muita coisa, só que ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Então ele não podia discernir as coisas espirituais do céu, porque ele ainda estava na superfície, vamos dizer assim. Ele não tinha um encontro com Jesus. E nesta palavra de hoje eu quero tratar sobre isso. 3 ações do encontro com Jesus. Vista nesse texto. 3 ações do encontro com Jesus. Primeira, revelar nossa verdadeira condição. Segundo, confrontar nossas dúvidas e nos ensinar a entender o propósito do Espírito Santo. Então, estas são as ações que o Espírito Santo pode fazer
ou a verdadeira conversão ou encontro com Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E, em primeiro lugar, a primeira ação do encontro com Jesus é revelar a nossa verdadeira condição. Qual que é a nossa verdadeira condição enquanto nós não conhecemos a Cristo? Segundo o próprio Jesus relata aqui, o homem ele é morto e ele é cego espiritualmente. Enquanto nós não encontramos o autor da vida, o dono da vida, nós vivemos em um mundo, vivos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos mortos, cegos. Nós não conseguimos entender bem aquilo que Jesus está fazendo, os sinais de Deus na terra, os sinais de Deus através da sua palavra. O homem não consegue entender de forma natural. Ele precisa ter um encontro com Jesus. Nicodemos, como nós vimos no texto, ele chegou cheio de convicção, acreditando que por possuir certo conhecimento das Escrituras e um reconhecimento do povo seria capaz de discernir plenamente o que Jesus de Nazaré estava fazendo. Quando ele encontrou com Jesus, o que ele disse? Ele disse: mestre, sabemos que ensinas da parte do Pai, e ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Parece tudo certo, né? Parece tudo verdade. Ele falou uma frase segundo aquilo que ele estava vendo fisicamente, aquilo que ele podia ver, talvez os sinais. Mas quando Jesus responde para ele, a resposta de Jesus foi assim: olha, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos chegou achando que estava vendo, achando que estava interpretando certo, porém, existiam muitas coisas que Nicodemos não tinha a noção do que era. Inclusive, quando Jesus vai falar com ele, vocês vão ver que ele acha que Jesus está falando de algo literal, de um nascimento literal. Mas na realidade Jesus está falando de algo natural, ou melhor, sobrenatural, de algo espiritual. 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: olha, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Agora ele fala assim, ó, o conhecimento incha, mas o amor edifica. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. O apóstolo Paulo dá essa ênfase àquilo que Jesus está dizendo. Olha, muitas vezes nós queremos tomar partido, ou dizer, ou explicar algo daquilo que nós não entendemos. A palavra de Deus não pode ser explicada de forma natural, de forma carnal, ou de forma científica. Não, é o Espírito de Deus que nos dá essa compreensão. É o Espírito Santo que nos leva ao entendimento completo da vida. Amém? É o Espírito Santo que nos leva ao entendimento das coisas do céu. Meus irmãos, muitos ainda estão vivendo, ou melhor, vindo ao encontro de Jesus com um certo orgulho de entendimento. Às vezes nós vamos falar para algumas pessoas na cidade, vocês talvez já tiveram essa experiência, e as pessoas com aquela convicção de religiosidade, falam: não, eu já tenho Jesus, eu já oro, já faço minhas orações. Mas você sabe que aquela pessoa, segundo as Escrituras, ela não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ela apenas ouviu falar. Assim como Jó disse nas suas palavras: olha, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu posso falar porque eu tenho visto as tuas obras. Então, conhecer a Deus não é só de ouvir falar. Conhecer a Deus é exatamente sentir a Deus. É ir ao encontro de Deus. Deixar Deus tocar você. Deixar o Espírito Santo tocar a sua vida. Não apenas de ouvir falar. O encontro de Nicodemos com Jesus de Nazaré o fez compreender também a revelação dos céus. Não pode ser entendida apenas por interpretações humanas. Nicodemos chegou, como nós lemos: bem sei que tu és, né, Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, ou melhor, bem sei que tu és mestre, ninguém pode fazer esses sinais
se do céu não for dado. Ele tinha um certo conhecimento, mas o conhecimento dele não estava embasado realmente naquilo que o Espírito Santo pode revelar para nós. A verdade é que ele não entendeu o nascimento quando Jesus continuou a conversa com ele. Em Provérbios capítulo 14, no versículo 12, diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles conduz à morte. Assim Nicodemos estava. Nicodemos estava morto espiritualmente. Porque Jesus falou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, ele falou entre linhas: olha, você está morto e cego. Você precisa ter um encontro, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, há caminhos que parecem direito, mas a Bíblia está dizendo: o fim deles conduz à morte. Se Nicodemos não tivesse realmente tido aquele encontro com Jesus, e nós vamos ver na história que Nicodemos, assim creio que ele se converteu. Teve outros episódios da vida de Nicodemos que você percebe que ele realmente acreditou naquilo que Jesus disse. Ele teve uma vida diferente a partir daquele momento. Mas enquanto ele não teve aquele encontro, o fim dele poderia ser morte. Morte espiritual. Amém? Porque há 3 tipos de morte, segundo a palavra: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Enquanto nós estamos no mundo, nós podemos participar da morte física, que quase todos vão passar por ela, se Jesus não vier antes disso. A morte espiritual, você consegue ficar nela se você não reconhece Jesus como seu Salvador. E a morte, querido, eterna, é aquela que aqueles que não encontraram Jesus vão experimentar no último dia, quando Jesus soar a trombeta. E aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, eles não terão mais a chance de vida eterna. Eles vão participar da morte eterna. Então hoje ainda é tempo para nós participarmos da vida eterna e não da morte eterna. Nós podemos participar da morte física, mas nós podemos sair da morte espiritual e também podemos nos livrar da morte eterna. Há um caminho para isso. E quem que revelou? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Através de Cristo nós não participaremos desta morte eterna. E aí eu faço uma pergunta para a igreja hoje: como você está interpretando a revelação dos céus? Você tem buscado o auxílio do Espírito Santo? Como você tem revelado, ou melhor, tem interpretado aquilo que Deus tem falado ao seu coração? As coisas que estão acontecendo ao seu redor, os sinais de Deus que estão vindo para você. Como você tem interpretado? Como Nicodemos? Cheio de religiosidade, achando que conhece, mas ainda não teve encontro com o Senhor, não teve encontro com o Cristo, aquele que pode realmente dar todo o conhecimento, porque Ele é a luz do mundo. E quando a Bíblia fala que Ele é a luz do mundo, Ele é a luz, Ele é o conhecimento. Ele traz a revelação, aquilo que está oculto dentro do seu coração. Jesus, Ele esclarece para nós, Ele tira toda a dúvida que está dentro de nós, assim como Ele tirou a dúvida de Nicodemos. Quando Nicodemos chegou achando que sabia, e Jesus foi conversando com ele, de repente ele percebeu que não sabia, era nada. É por isso que nós não podemos achar, nenhum ser humano pode pensar que sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós vamos ter um discernimento correto da vida. A vida Deus deixou para nós vivermos da melhor maneira possível aqui na terra. E muitas vezes nós não vivemos esta vida gloriosa, esse tempo de paz, de amor, de entendimento da palavra, é porque nós não tivemos um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que os planos de Deus não é de nos causar dano. Os planos de Deus é de nos abençoar. E toda a bênção, ela está canalizada em Cristo. Toda a bênção está canalizada através do Espírito de Deus. Se eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, se eu aceito a ideia de que Jesus Cristo é o meu Deus, se eu aceito a ideia de que o Espírito Santo é aquele que me conduz aos lugares certos,
é aquele que vai me trazer a orientação revelada por Deus através da Bíblia. Se eu entendo isso, eu posso desfrutar de uma alegria incomparável, de uma paz que ninguém pode explicar, uma paz que vem de Deus, uma paz sobrenatural. E quando eu falo dessa paz, eu quero que você entenda o seguinte: não estou falando que você vai ficar livre dos seus problemas, das suas dificuldades, porque isso é normal para todos nós. Enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos as nossas obrigações, mas eu posso dizer e garantir para você que quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos andando na direção do Espírito Santo, o nosso fardo se torna leve. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é suave, aleluia. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Tudo que vem de Deus é para nos trazer um conforto, é para trazer para nós uma alegria, uma satisfação. É por isso que às vezes você vê pessoas que estão vivendo uma decepção, um desconforto, talvez por coisas tão pequenas. Se você tiver o Espírito Santo do seu lado, Ele vai te consolar, Ele vai te dar uma orientação, você vai entender, o Espírito Santo te capacita a você ultrapassar esta barreira, o Espírito Santo te ajuda a você a entender esse desconforto, e por fim você vai entender, está dentro do processo, amém? E quando você entende que tudo está dentro do processo, você vai vencer o diabo, você vai vencer a luta, você vai vencer as dificuldades, aleluia, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós só não podemos achar que nós podemos interpretar aquilo que está acontecendo à nossa volta pelos nossos próprios conhecimentos. A revelação de Deus é mais importante. A revelação do Espírito Santo é mais importante. Quando você tem acesso à vida, quando você tem acesso à verdade, porque a verdade é vida, aleluia. Quando você tem acesso à sua origem, de onde você veio, o que você está fazendo aqui nessa terra e para onde você vai. Quando você tem esse entendimento da realidade da sua vida, você fica mais em paz. Você não se preocupa com muitas coisas, nem com a guerra que está acontecendo, nem com as notícias que às vezes soltam por aí, que agora vai trazer um desastre, alguma coisa vai acontecer. Eu não estou nem aí para isso, amém? Porque a minha vida está segura em Cristo, aleluia. O meu nome está escrito no livro da vida, e eu aguardo sim o fim. Nós, igreja, aguardamos o fim realmente desse sistema maligno. Nós aguardamos o reino de Cristo, amém? Então, quando nós temos esse entendimento do Espírito, nós vivemos nessa paz interior e sabemos que tudo está de acordo com aquilo que Deus planejou. Louvado seja Deus. Muito em breve nós vamos estar com Jesus nas bodas celestiais. Meus irmãos, muitos continuam vindo ao encontro de Jesus de Nazaré, cheios de ilusões, de equívocos, acreditando estar no caminho certo, quando na verdade seguem na direção oposta. Nicodemos. Eu falo isso porque às vezes nós temos o contato com pessoas que estão com essa dificuldade de entender que o caminho é Jesus. Tem uma dificuldade de falar assim: eu quero servir a Jesus. Coloca um monte de dificuldade, um monte de situação, como se fosse impossível vencer todas elas. Mas por quê? É o equívoco, a ilusão, acreditando que ela está no caminho certo. Acreditando, às vezes, as pessoas religiosas, às vezes, estão seguindo certo costume ou certa ideia de religião, que você vai ver no fundo ela está equivocada. Aí você vai trazer a verdade, ela se prende, ela se trava. Tem ou não tem pessoas assim? Pessoas que se travam na sua religiosidade. Não, é a minha igreja que é certa. Não, é a minha igreja que é isso. Não, só existe uma igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra. Ele conhece o seu povo. Ele conhece, ele sabe quem segue a Bíblia. Ele sabe quem segue a sua palavra. Pode ter pessoas desviadas em todas as denominações. O negócio é seguir aquilo que o Senhor deixou
escrito nas suas palavras. Se eu sigo a palavra corretamente, se eu adoro somente a Cristo, se eu tenho Ele como meu Salvador, suficiente Salvador, está tudo certo. Mas se eu enquadro outras pessoas como meu Salvador ou como meu intermediador, já está fora daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só um Salvador, Jesus Cristo. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não tem placa, ela tem sim um nome, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra. Existe em todos os lugares, louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos chegou então, cheio de ilusões, achando que sabia, mas ele só estava preso no seu judaísmo. Ele estava preso na leitura da Torá da época, ele conhecia sim as leis de Moisés, mas ele não soube interpretar sobre a vinda do Messias. Ele não tinha um entendimento correto sobre a vida do Messias, e por isso Jesus precisou refrescar a memória dele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está aqui na palavra. O que a palavra está dizendo? O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, ou melhor, parece loucura as coisas do Espírito. Em outra passagem, o apóstolo Paulo vai falar assim: para o mundo parece loucura, mas para nós é o poder de Deus. Aquilo que parece loucura para muitos, para nós, é o poder de Deus. Tanto é que Nicodemos falou: mas Senhor, como pode isso? Alguém nascer, tem que entrar lá dentro de novo da barriga da mãe? Parece loucura, mas para nós é o poder de Deus. E aí a pergunta que eu faço para nós nessa noite: você tem seguido as suas próprias verdades? Você tem seguido as suas próprias verdades, como Nicodemos? Você tem buscado orientação na palavra com a ajuda do Espírito Santo? Quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Quantas vezes, nós lemos e não entendemos? Por quê? Porque nós queremos ler como se lê um livro qualquer, como se lê um jornal. Não, você tem que pedir ajuda a Ele. Espírito Santo, me ajuda a entender a Tua palavra. Ele vai te ajudar. Amém? Então a primeira ação aí foi essa. A segunda ação do encontro com Jesus é levar Nicodemos a confrontar agora as suas dúvidas, para compreender o caminho de acesso ao reino de Deus. Agora Nicodemos foi confrontado com Jesus sobre as suas dúvidas. Nicodemos perguntou para Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? Está vendo que agora ele está dando uma interpretação natural? Jesus vai repreender ele. Uai, é claro que não pode, melhor, Nicodemos continua: é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e nascer. Aí Jesus repreende ele e diz assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos, mestre da lei, conhecedor da Torá, ele acha que Jesus estava falando de um nascimento natural. Mas Jesus está falando do nascimento da água e do Espírito, nascer de novo, vida nova, aleluia. Jesus está enfatizando que o nosso primeiro nascimento procede de uma natureza caída e corrompida pelo pecado, quando ele fala da carne. Por isso precisamos ser purificados e regenerados pela água do Espírito. Por isso que Jesus fala assim: é necessário nascer da água e do Espírito. É uma coisa só. A água representa o lavar do Espírito Santo. O Espírito Santo faz essa lavagem, ele regenera nós, faz nós uma nova criatura. Amém? Eu tenho certeza que Jesus estava fazendo menção de Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, aleluia, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis, aleluia. Então, quando Jesus está falando assim, é necessário nascer da água do Espírito, Jesus está dizendo, o Espírito, essa água vai ser emergida, ou jogada em você, lavada, para lavar você, tirar o seu pecado. E o Espírito Santo é aquele que é incumbido de fazer você nascer de novo, ser regenerado, não entrar na barriga da mãe. Não, não é isso. É nascer de novo, no novo entendimento do que realmente é o Espírito Santo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. A água no aspecto purificador, o Espírito no aspecto vivificador. O Espírito Santo na representação de água, é aquele que nos purifica. O Espírito é aquele que nos dá vida nova, aleluia. Jesus agora estabelece novamente com Nicodemos um contraste entre duas naturezas, a carne que representa a natureza humana, caída, a natureza da descendência de Adão, e o Espírito que revela a nova vida espiritual produzida por Deus. Então quer dizer, carne é a natureza humana caída. Quando Jesus disse, é necessário nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne é todo aquele que nasceu da descendência de Adão, como eu e você. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o lavar do Espírito Santo, a regeneração do Espírito Santo, em outro sentido, uma nova mente, uma nova mentalidade, quando nós começamos a entender quem é Jesus, qual é o propósito de Deus para nós nessa terra, quando nós ingressamos nesse compromisso, nós somos renovados, nós nascemos de novo. Agora nós não fazemos mais parte da natureza caída, mas nós fazemos parte do Espírito de Cristo que habita em nós, amém? Agora nós somos uma nova natureza, aleluia. É por isso que agora você consegue entender as coisas que a Bíblia fala. Quando você tem Cristo no seu coração, você consegue entender um texto da Bíblia. Quando você é regenerado, quando você aceita Cristo, você começa agora a ter a interpretação correta, porque o Espírito Santo te ajuda a vencer em todas as suas dificuldades. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão, ou melhor, não hão de herdar o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Aleluia! É preciso deixar a velha natureza. É preciso deixar o falso entendimento de religião. Você precisa entender realmente o que está escrito nas Sagradas Escrituras para o seu bem, para o nosso bem, para que nós possamos participar do reino de Cristo que há de vir sobre esta terra. Nós estamos aguardando esse dia, aleluia. Tiago capítulo 3, versículo 5 diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, aleluia. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos lava, não é pelas nossas obras de justiça, não é por aquilo que nós fazemos. Nicodemos chegou até Jesus pensando, bom, eu sou mestre, eu tenho lido a Torá para muitas pessoas, eu tenho interpretado a Torá para muitas pessoas, mas Nicodemos ainda não tinha tido um encontro com Cristo. Ele não tinha lavado a sua vida com a água do Espírito, ele não tinha trocado o seu coração de pedra para um coração de carne. Então toda a interpretação de Nicodemos estava baseada no seu intelecto, na sua própria noção de entendimento, aleluia. Mas quando nós temos o Espírito Santo, querido, nós entendemos que as nossas obras não salvam. O que salva realmente é a obra de Cristo, a obra redentora dele na cruz do Calvário, amém?
A obra de Cristo que nos salva. Ele nos lavou, Ele nos regenerou com a renovação do seu Espírito em nossas vidas. Na terceira ação do encontro com Jesus, com Nicodemos, foi revelar como o Espírito Santo age. Como que o Espírito Santo age nas nossas vidas e na sua vida. No versículo 7, o Senhor Jesus diz assim: não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Nicodemos pergunta: como pode, Senhor, isso? Jesus disse: você é mestre e não sabe, e não entende essas coisas. Meus irmãos, eu queria trazer para vocês agora aqui nessa última parte da mensagem 4 características do vento, do Espírito. 4 características distinguidas por Jesus aqui nesse texto. Em primeiro lugar, o vento, segundo Jesus, ele é leve. Jesus disse: o meu fardo é leve. Estou ligando o texto. O vento sopra onde quer dizer, ele é leve, ele está em qualquer lugar. Ele sopra aonde ele quer. Isso significa o quê? O vento sopra, ele produz vida, ele gera um novo nascimento em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Ele alivia o fardo de qualquer pecador. O vento está soprando aqui, o vento está soprando na sua casa, o vento está soprando no seu trabalho. O vento do Espírito Santo, ele sopra onde quer. Então o texto está dizendo para mim e para você: se você quiser ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, é só você abrir o seu coração. Porque o vento do Espírito Santo, ele sopra aonde quer, não tem um lugar específico. Ele pode soprar na igreja, ele pode soprar lá na sua casa. Quando você está orando, sentindo a presença dele, o vento do Espírito Santo, ele é leve, aleluia. Ele habita sobre a face da terra. A Bíblia diz que o Deus, Jesus Cristo, ele foi aos céus, mas ele disse: eu enviarei o meu Consolador, o Espírito Santo. Ele está sobre a terra, ele está habitando no coração daqueles que o temem, que os guarda. É preciso você entender: você não fica sem ouvir a voz do Espírito Santo, se você quiser que ele fale com você, aleluia. Em segundo lugar, meus irmãos, o vento, ele é incontrolável. A Bíblia diz que ele sopra onde ele quer. Nós não conseguimos controlar o Espírito Santo. Não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. A ação do Espírito não depende da vontade humana, não depende da sua vontade, não depende da vontade de instituições religiosas, não depende da vontade de autorização de líderes. Não, o Espírito Santo, ele é livre para atuar quando ele quer, aleluia. Ele é incontrolável. Você precisa ter ele. É isso que Nicodemos não estava entendendo. Nicodemos achava que ele tinha entendimento, mas realmente ele não tinha nenhum entendimento. Chegou dizendo: Senhor, eu sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer isso, isso não vem de Deus. Ele achando que estava entendendo, mas ele não entendia nada, nem o nascimento. Quando Jesus foi falar do nascimento, ele achou que estava falando do nascimento virginal, que sai da barriga da mulher. Não, nascimento espiritual. Nós precisamos ter esse vento do Espírito em nossas vidas, esse vento incontrolável. Você não consegue controlar ele. Quando eu falo que ele é incontrolável, quando ele quer tocar a sua vida, quando ele quer tocar a minha vida, é dificilmente você resistir à presença gloriosa do Espírito Santo. Somente aqueles que já foram batizados no Espírito de Deus sabem o que eu estou falando. Quando a sua presença vem, quando a palavra fala conosco, quando nós sentimos a ação da palavra em nossos corações, nós sentimos um temor dentro de nós. Nós queremos chorar, nós queremos dar glória a Deus, nós queremos glorificar ao Senhor, porque o Espírito Santo, ele habita em nós para fazer em nós uma mudança, uma transformação, aleluia. Você não consegue controlar ele, eu não consigo controlar ele, nunca consegui, e nem você, amém? No sentido assim, ele faz na hora que ele quer. Em outra palavra que Jesus disse aqui, que o vento é perceptível. O Espírito é perceptível. É impossível sentir a voz e o agir do Espírito, mas assim podemos ver a ação do Espírito. Assim como nós não vemos o vento, como Jesus disse,
Você não consegue ver o vento, mas você sabe que ele está ventando. Você olha as folhas, elas estão balançando. Você sente o vento no seu rosto, aquele frescor, aquela brisa suave. Assim é o Espírito Santo. Você não consegue tocar dele, mas você sente a presença dele. Você sente, aleluia, quando ele move o seu coração, quando ele inunda o seu quarto, quando ele inunda a sua sala, quando você está ouvindo aquele louvor que quebranta o seu coração, o Espírito Santo, ele sopra como um vento suave, e você sente a presença dele, você começa a chorar, aleluia. Por isso que ele é perceptível, você consegue senti-lo, você não consegue vê-lo, mas você consegue sentir o Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração, deixa o Espírito Santo ser perceptível no seu coração, deixa ele agir na sua vida, tocar no seu íntimo, e você vai sentir ele. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. O vento sopra onde quer, nós não sabemos para onde vai, nem de onde vem, mas nós vemos as suas ações, e nós podemos ver a ação do Espírito Santo quando nós olhamos na vida de muitas pessoas que estão aqui dentro. Muitas pessoas que estavam jogadas, que estavam desprezadas, talvez drogadas, viciadas. O Senhor trouxe. O Espírito Santo foi lá com seu vento suave, tocou nela, ela sentiu o toque do Espírito Santo. Ela foi regenerada, ela foi transformada. Agora ela pode dizer com a sua própria boca: eu senti o Espírito Santo. Eu não vi o Espírito Santo, mas eu posso sentir o Espírito Santo. Quando a palavra está falando, meu irmão, e a palavra vem do altar de Deus, ou vem do trono de Deus, o Espírito Santo é quem fala. É o Espírito Santo que toca no seu coração. É Ele que começa a esquadrinhar o seu coração. Assim como diz a palavra começa a penetrar no seu coração. Ela divide até juntas e medulas. Ela vai no mais profundo, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E por que ela é viva e eficaz? É porque o Espírito Santo está sobre nós, aleluia. É Ele que faz você sentir, é o Espírito Santo que habita, que faz você entender o que a palavra está dizendo. É o Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que convence você da maldade que você fez, e você precisa pedir perdão. Ele é, querido, Ele sempre foi e sempre será o poder de Cristo derramado sobre nós, aleluia. Nós precisamos desse Espírito Santo em nossas vidas, pois Ele é perceptível, aleluia. Em último lugar, o vento é imprevisível. Diga comigo, imprevisível. Não podemos agendar, não podemos marcar uma data, prever ou manipular o mover de Deus. Não, Ele é imprevisível. Tem dia que Deus age de uma forma, é verdade ou não é? Estou mentindo? Tem dia que o Espírito Santo age de uma forma muito mais sobrenatural do que um outro dia. Isso é normal no meio do povo de Deus. Tem culto que você não quer nem ir embora, aquela presença gostosa. Tem outro que é menos um pouquinho, normal. É para que nós não ficamos soberbos, achando que nós somos, nossa, como o Espírito Santo age aqui, né? Às vezes Deus deixa esse negócio mais maleável, ou um pouco mais, calma, vocês não são tão especiais assim. Mas Ele age sempre no nosso meio, aleluia. Ele é imprevisível, tanto que é que Ele pode agir hoje, Ele pode agir amanhã, Ele pode agir daqui um mês, Ele pode agir daqui um ano, como Ele agiu muitos anos atrás. Quantos anos já se passaram, quantos mover do Espírito Santo já aconteceu nessa igreja, quantos batismos com o Espírito Santo já aconteceu nessa igreja, quantas pessoas já se renderam aos pés de Cristo através desta igreja, e Deus continua fazendo o mesmo, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e continuará sendo Deus, aleluia. É por isso que nós cremos
que Deus vai fazer uma grande obra, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo, aleluia. Conclusão, o encontro de Nicodemos com Jesus nos ensina que Deus não procura apenas pessoas religiosas, mas corações transformados, corações sensíveis, corações maleáveis. Nicodemos tinha conhecimento, Nicodemos tinha posição e respeito diante dos homens, mas ainda precisava experimentar o nascimento. Talvez você esteja aqui nessa noite da mesma forma. Você tenha um certo conhecimento, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. Quero convidar o Ministério do Louvor. Jesus deixa claro que somente através da ação do Espírito Santo podemos ver o reino de Deus. Então, se eu quero participar do reino de Deus, eu tenho que permitir a ação do Espírito Santo em minha vida. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais sem a transformação que vem do Espírito. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito. E hoje o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou, aleluia. Ele tem um chamado para você. Ele tem um encontro com você. Ele quer purificar você. Ele quer transformar você. Ele quer tirar você desse pesadelo. Ele quer tirar você dessa dúvida. Jesus quer tirar de você tudo aquilo que está te incomodando. Ele quer aliviar o seu fardo. Ele quer deixar você leve, satisfeito com a vida, entendendo que tudo é possível para aqueles que amam a Deus. Tudo é possível para aqueles que deixam o Espírito Santo regenerá-lo, aleluia. É só através da regeneração, só através do transformar do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Nós já vamos partir por encerramento. Eu quero fazer algumas orações aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que está aqui, com certeza, Deus já falou no seu coração aqui nessa noite. Com certeza a palavra do Senhor, ela não voltou vazia, porque ela entrou e penetrou no seu coração, porque assim ela diz que faz. E eu tenho certeza que ela fez isso, amém? Diante desta palavra, nós aprendemos que às vezes nós achamos que sabemos, às vezes nós achamos que temos a razão, que estamos no caminho certo, que está tudo certo. Até nós encontrarmos Jesus e nos confrontar. Jesus nos confronta. Jesus confrontou Nicodemos com as suas dúvidas, com as suas queixas. Ele até achava que era religioso. Ele até achava que estava tudo certo. Mas quando Jesus foi falar para ele: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos nem sabia o que era isso. E às vezes nós vamos conversar com algumas pessoas que se dizem religiosas, e aí nós percebemos que elas têm tanta coisa que não entendem. Tem tanta coisa que a Bíblia... Eu também não consigo entender 100% daquilo que está escrito. Estou aprendendo com as Sagradas Escrituras. Se você nessa noite entende que você precisa aprender mais, que você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus, realmente está tudo atrapalhado, está tudo complicado, você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você aqui à frente. Não precisa ter vergonha, nós estamos aqui, nós somos uma família. Você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, entendeu que assim como Nicodemos não conhecia nada, você também não conhece tudo sobre Cristo e precisa entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, dizer: a partir de hoje eu quero ser um novo homem, eu quero nascer de novo, eu quero nascer do Espírito. Sem conhecer a Cristo você é nascido da carne, mas quando você conhece a Cristo você nasce do Espírito. Você agora é uma nova criatura. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus?